atitude do ser humano, quando chega a esse ponto, deixa todo mundo amedrontado, assustado, né, Suelen? Deixa sim, Roberta. Boa tarde para você, muito boa tarde a todos. Essa operação foi deflagrada hoje cedo, contou com a participação da Polícia Civil, da Prefeitura, de entidades protetoras de animais aqui da Grande Vitória. A clínica é exatamente essa, onde nós estamos agora. Tem o nome do profissional bem aqui na fachada. E para o pessoal de casa entender, essa era a recepção. Agora está fechado porque a clínica foi interditada, todo o atendimento inicial era feito aqui. A pessoa vinha com o cachorro, com o gato, recebia o atendimento, e aqui dentro é tudo muito limpinho, muito bonito, ninguém imaginava o que estava por trás aqui desse cenário. E a gente vai mostrar um pouco agora porque, como eu disse, a clínica ela foi interditada, então as portas estão fechadas. Mas aqui dentro, Roberta, um verdadeiro horror, uma clínica de horror, e não é exagero falar sobre isso. Tinha muito lixo espalhado, muito entulho, muito sangue também acumulado e cerca de 17 cachorros congelados dentro de um freezer. A prefeitura disse que esse é até um procedimento padrão quando tem um óbito em uma clínica veterinária e o dono não quer ali o animal. Só que o dono da clínica ele tem que ligar para a prefeitura informando sobre isso para a prefeitura fazer então a retirada. Isso nunca aconteceu aqui, segundo a prefeitura. Se a gente andar mais um pouquinho, Roberta, dá uma olhada. Muito lixo, muito entulho, ferro velho. Esse cenário é muito parecido com aquele encontrado dentro da clínica. Essa operação, ela contou, como eu disse, com muitas pessoas. Durante cerca de 3 horas, as equipes fizeram a fiscalização e encontraram irregularidades. Ambiente insalubre, medicamentos vencidos, além dos cachorros mortos. Uma tutora, ela foi avisada por telefone sobre essa operação. A prefeitura ligou para ela avisando que os animais estavam sendo retirados, que a clínica seria interditada, e essa tutora, ela veio até o local. Assim que ela chegou, encontrou a cachorrinha dela de 1 ano e 5 meses sem vida. Ela disse que a cachorra deu entrada aqui na clínica na terça-feira, ela pagou R$1.000 para o procedimento e era, segundo ela, um procedimento bem simples. Só que a cachorra acabou morrendo, não se sabe o porquê, não existe um laudo aí de óbito e justificando a causa da morte. E assim que essa mulher chegou, ela ficou sem vida. Entrou em desespero. Quem gosta de animal, quem gosta de bichinho, sabe o que é isso, né? Passar por essa situação. Então essa mulher ficou desesperada, o marido dela tentou acalmá-la e o tempo todo ela disse que deixou a cachorra aqui na terça-feira super bem, uma cachorra saudável que estava com os exames em dia, e ela achou que hoje voltaria para buscar. Não foi isso que aconteceu. Quando ela chegou, a cachorra já estava morta. Ela contou que em nenhum momento funcionários da clínica ou veterinário ligaram para informar sobre esse óbito. Chegou e encontrou a cachorra dentro de uma sacola. A gente não consegue mostrar mais essa parte interna, mas eu vou dar o pessoal de casa entender. Essa área toda que pertence à clínica, tudo isso aqui era ocupado pelo veterinário que colocava os bichos em baias improvisadas. O centro cirúrgico era improvisado e os profissionais que trabalharam aqui hoje pela manhã fazendo essa operação contaram que o centro cirúrgico oferecia risco de contaminação. Eu mesma conversei com 7 pessoas, donos de animais que tiveram aqui o serviço ofertado e encontraram algum problema, seja cachorro que foi mutilado, cachorro que não resistiu a um procedimento, e essas pessoas que realizaram essa denúncia ainda em janeiro contra esse profissional. A polícia disse que o Dr. André Carolino, responsável aqui pela clínica, ele foi autuado em flagrante por maus tratos e deve ser levado ainda hoje para o centro de triagem de Viana. A pena para esse crime, Roberta, é de até 5 anos. Hoje ainda, então, segundo a polícia, o Dr. André Carolino deve ir para Viana, já que ele foi autuado em flagrante. Não sei se aqui do vidro a gente consegue mostrar, antes a gente ouviu um pouquinho aí uma entrevista que nós conseguimos hoje, mas esse é o estado da clínica, era esse ambiente aqui que abrigava os animais, cachorros que passaram por cirurgia, cachorros que estavam em recuperação, eles ficavam exatamente aqui, no meio dessa sujeira, no meio desse lixo. A gente vai conferir agora uma entrevista que nós fizemos aqui pela manhã com pessoas que participaram, com tutores. A gente vai conferir, na verdade, agora todo o material que nós produzimos com destaque dessa entrevista, Roberta. Tinha um probleminha no olho, que o olho dela saiu para fora, eles falaram que era uma tal de cereja, aí tinha que fazer uma cirurgia. E aí? E aí
ficamos de pegar o cachorro hoje às 17 horas, bem saudável, que o cachorro veio para cá saudável, só com esse probleminha no olho, aí a gente chega aqui e encontra cachorro desse jeito aqui. Esse caso aí não é o único, né? A gente ficou muito surpreso porque esse tutor, ele contou que não imaginava que isso pudesse acontecer, porque a cachorra já tinha passado por um outro veterinário que avaliou ali, disse que era um procedimento muito simples, mas por uma indicação ele procurou o doutor André Carolino, já que ele é especialista na raça dessa cadela, e hoje, infelizmente, ele recebeu essa notícia e viu a cachorra já sem vida. A clínica vai continuar interditada, segundo a polícia, não há um prazo para reabertura. Muitas pessoas estão aparecendo, Roberta, para fazer mais denúncias durante nosso tempo de permanência. Desde cedinho nós estamos aqui e várias pessoas fizeram questão de chegar aqui no local para falar um pouquinho sobre a história. Relatos tristes de pessoas que tiveram ali um tipo de serviço muito mal feito e que hoje processam o doutor André Carolino. O Conselho Regional de Veterinária também participou dessa operação, acompanhou de perto. Eu perguntei ao doutor André se ele queria se manifestar sobre toda a situação e ele disse que preferia manter o silêncio. Os funcionários que estavam aqui já foram para casa, foram liberados, ouvidos pela polícia, mas não devem ser levados para a delegacia. Eles foram ouvidos aqui mesmo e liberados. Apenas o doutor André Carolino, responsável pela clínica, é quem foi para a delegacia e, segundo a polícia, foi autuado em flagrante e deve ser levado ainda hoje para o presídio de Viana. Esse é o cenário, tá? A gente olhando assim, nem imagina que é uma clínica veterinária, que tem que ter higiene, tem que ser tudo muito ali certinho, porque os cachorros, eles passam por cirurgias, chegam aqui com estado de saúde às vezes debilitado, tem todo um procedimento, um protocolo que não era respeitado, segundo a Polícia Civil, que fez essa operação aqui hoje pela manhã. Do lado de fora, muito lixo, do outro lado, vou pedir ao Zazá para mostrar, existem alguns cães que estavam aqui na clínica, eram cachorros que a gente não sabe o que vai acontecer agora com esses animais, não apareceu ninguém aqui para fazer o resgate, então eles ficaram aqui. Alguns outros tutores já foram avisados, retiraram os bichinhos. A prefeitura também, Roberta, enviou um caminhão que fez a limpeza dos refrigeradores. Os profissionais aqui da limpeza retiraram os animais, disseram que eles serão incinerados. Aqueles cachorros que estavam em algumas baias improvisadas, eles foram recolhidos também pela prefeitura e foram levados para um rancho. Nesse rancho existem veterinários que amam a profissão e que vão cuidar desses animais, segundo a prefeitura. Um caso muito triste, a Clínica do Horror, é assim que as vítimas estão relatando e chamando essa clínica. Lembrando que há muito tempo existem várias denúncias, o doutor André Carolino, segundo as pessoas que foram vítimas, ele começou trabalhando em um bairro nobre aqui de Vila Velha, e aí começaram a aparecer denúncias e ele fez a retirada da clínica, do hospital veterinário. Veio aqui para o bairro Pontal das Garças, que é um bairro mais distante, ele fez questão de instalar a clínica nesse galpão. Do lado de fora, tudo muito bonitinho, tudo muito higiênico, mas lá dentro, muita contaminação, muito lixo. Um cachorro, Roberta, para você ter uma ideia, ele foi encontrado em uma máquina de lavar, funcionava como um berçário, uma máquina de lavar. Era um cachorro ainda muito filhotinho, que estava extremamente assustado. Ele estava nesta máquina de lavar, que tinha uma plaquinha ali de berçário. Ele improvisava absolutamente tudo aqui. Caixa d'água cheia de sangue, alguns animais eram lavados ali naquele espaço. E a gente imagina que os donos, estão revoltados com muitos motivos, porque eram procedimentos caros, que as pessoas pagavam, faziam sacrifício, dividiam no cartão, pediam dinheiro emprestado, pensando no bem-estar animal. E, na verdade, aqui era a Clínica do Horror. Animais que eram maltratados, segundo a polícia, Roberta. Obrigada, Suelen, pelas suas informações. Ela foi falando, o estômago da gente chega vai embrulhando, Porque, vou falar uma coisa para vocês, eu tenho um animalzinho, você de casa tem? Cerca de 67,7% da população brasileira tem um animal doméstico. Isso fora os casos aí, as casas que tem mais de um, seja um cachorrinho, um gatinho, e a gente trata como um membro da família, não é verdade? Olha, essa história tem que ser investigada com muita seriedade e as denúncias são muito graves. Agora, por telefone, eu vou conversar com uma mulher que teve a cadela operada nessa clínica. E o que aconteceu com a cadela dela? Teve problemas. E é claro que ela prefere não se identificar. Boa tarde, obrigada pela sua participação. Consegue me ouvir bem? Boa tarde, sim. Conta pra gente o que aconteceu com a sua cadela que você precisou levá-la ao veterinário. A minha cadela teve um procedimento de cesárea,
foi levado à clínica do Dr. André Carolino. Chegando lá, pegaram minha cachorra, levaram para dentro, como de costume que eles fazem. Não sei o que aconteceu com a cachorra. Teve o procedimento, depois de 2 horas fomos liberados. Chegamos em casa, a cachorra em 2, 3 dias não queria se alimentar, não queria comer. E quando no 3º dia de procedimento, ela estava com infecção. A infecção veio da clínica, foi a infecção no procedimento na hora que eles fizeram. Eu mandei mensagem para o veterinário pedindo orientação, vendo o que podia ser feito. Ele falou para deixar minha cachorra lá de manhã e pegaria à tarde, sendo que minha cachorra estava lamentando, eu não podia deixar ela lá. Eu queria ver ele, eu queria conversar, ver o que o veterinário podia me falar, para não chegar lá e ter que ficar esperando na recepção, sem resposta nenhuma, igual eles costumam fazer. Optei por levar em outro veterinário, outra clínica, onde que foi operada, foi constatada a contaminação cirúrgica, tem um laudo, tudo certinho. Minha cachorra hoje se passa bem. E a nota fiscal do procedimento para ter um reembolso, ele não quis me dar, pediu para ir lá buscar na clínica. Fui até a clínica buscar aonde que eu fui agredida na recepção por ele e mais 3 pessoas que trabalhavam na clínica. Você foi agredida na recepção? Isso. Ele veio, a gente estava esperando 40 minutos lá na recepção, pedindo a nota fiscal. Quando eu falei que ia acionar a viatura para Itainoá, porque eles não estavam emitindo a nota fiscal, para eu entrar para pedir meu reembolso, o André saiu lá de dentro como se fosse como se estivesse cego, ele não viu o que estava na frente dele, saiu, me empurrou, eu caí, eu voei naquela rampa da recepção, fui agredida, me enforcaram, me deram um mata-leão, acho que queria matar a gente lá dentro naquele dia. Gente, isso é muito sério. Inclusive, o nosso espaço está aqui aberto até mesmo para a gente ouvir, né, a resposta, caso seja importante, né, a resposta desse veterinário, do advogado também, tá? O nosso espaço está aberto. Nós tentamos localizar esse advogado, não achamos ainda. E aí, eu queria que você comentasse em alguma outra situação. Essa clínica tinha te passado essa ideia, essa imagem de tudo o que a gente acabou de mostrar, de tudo que a polícia acabou aí de levantar? Olha, até o momento que eu era cliente dele, eu não tinha noção de nada. Eles só pegavam o animal, atendiam naquele consultório, naquela recepção bonitinha, e levavam eles lá para trás. Falaram que era internação e tal, que não podia ter acesso, a gente não podia entrar, ver o cachorro onde estava nas baias e essas coisas todas. Você nunca tinha suspeitado, então? Não. E aí, por que você quis levar o seu animalzinho para outro veterinário? Foi o que eu optei melhor para minha cadela, né? Que eu fiquei com medo de deixar meu cachorro lá e acontecer algo pior. Quando você levou a sua cadela para o outro veterinário, o que ele disse? Olha, ele falou que era sério, que a contaminação era cirúrgica, com as palavras dele de veterinário, né, que a gente não sabe falar, que gerou uma contaminação ali, da parte da cirurgia, foi na parte da cirurgia. Hoje a sua cachorrinha está bem? Ela está bem hoje, graças a Deus. Graças a Deus, né? Então a gente fica com o espaço aberto mais uma vez para esse veterinário, para o advogado dele, até porque, né, a população agora, principalmente quem tem animal, fica revoltado. Mas eu costumo dizer o seguinte, gente, basta ter um coração, porque a gente está falando, né, de um ser vivo, a gente está falando de uma vida e que é uma história macabra. Ele mexe muito com o sentimento dos clientes, ele mexe muito com a parte sentimental dos clientes, ele não liga pro que o cliente vai sentir, entendeu? Ele só faz e pronto. É macabro, é desumano, entendeu?
animais sem identificação, como que deu para ver aqui na reportagem. É triste, é uma cena muito triste, lamentável. E você sabe de mais casos também? Conhece outras pessoas que também te relataram uma situação parecida? Sim, tem muita gente, porém as pessoas tá com medo de falar, tá com medo de se pronunciar, infelizmente. Tá certo.